E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do História Studio. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o primeiro vídeo de 2025. Nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês sobre as notícias do mês de fevereiro. Bom, esse não é o nosso cenário oficial, tá? Eu tô aqui no quarto do meu filho, feriadão de carnaval, primeiro sábado de carnaval. Então a gente tá aqui, ó, com os Homem-Aranha, os bonecos todos dele ali em cima. Então não estamos no nosso cenário ideal e não é ainda oficial, tá? Porque eu não montei toda a estrutura aqui atrás ainda, mas ela vai estar montadinha para que vocês possam ver no vídeo da outra semana, que a gente vai falar sobre as primeiras notícias do mês de março, né? O mês de março começou hoje, mas a gente vai falar sobre as principais notícias do mês de fevereiro, já que a gente não fez nenhum vídeo desse no mês de fevereiro, então a gente vai pegar o mês inteiro hoje. Vamos para as notícias a partir de agora. Bom, pessoal, depois dessa aberturinha antiga, né? A foto minha tá ali velhinha, tadinha. Vou ter que trocar essa foto para essa abertura, depois eu mexo nesse vídeo. Mas vamos ver as notícias, ó. Nosso site nós começamos a fazer algumas postagens em dezembro, tá? Para fazer alguns testes. Eu vou começar por ela. A gente, obviamente, não vai abrir todas as notícias, vou especificar todas elas, só para vocês entenderem. Essa primeira notícia aqui é da professora arqueóloga brasileira, que ganhou um prêmio na Itália sobre suas escavações ali, no sul da Itália, principalmente, a professora Marici Martins Magalhães, que deu aula na UERJ, foi minha professora na UERJ, uma professora extremamente querida. Eu sou super apaixonado pelo trabalho dela, uma pessoa de muito carinho, que entende muito sobre Estrabo Herculano e Pompeia, sabe muito sobre arqueologia romana, sabe muito sobre os romanos, tá? A aula dela vinha do latim para o grego, do português para o italiano, era uma loucura, e ela é uma mulher extremamente inteligente. Eu sou apaixonado nessa senhora aqui. Ela ganhou um prêmio em 2014, então essa notícia é no TBT. Ela ganhou esse prêmio em 2014 na Itália. Eu fiz essa homenagem a ela. Para continuar a homenagem a ela, eu trouxe essa como a primeira notícia do novo site, tá? Depois nós falamos sobre o uso do celular nas escolas, ainda estava em regulamentação. A lei é de janeiro desse ano, efetivada em fevereiro. A gente vai ver que tem uma notícia aqui que ela faz um artigo completo sobre como trabalhar o celular em sala de aula. Foi publicado agora em fevereiro. Vazamento de petróleo no Peru, também sobre a questão da energia verde e os planos do Trump, a educação no Ceará, que o estado que tem o menor índice de analfabetismo, também tem as maiores notas no vestibular, as maiores notas da redação do Enem, estão no Ceará. Então, por que isso acontece? A gente explica um pouquinho aqui nessa notícia, que fala sobre o hábito da leitura no Nordeste. Falamos sobre o SISU, né? As inscrições do SISU começaram dia 17 de janeiro, eu fiz isso no dia 27 de dezembro. Sobre a herança cultural do Reino Unido, que estava sofrendo ali bastante degradação, nós também trouxemos em dezembro. Ainda em dezembro falei sobre o ataque de Israel a Gaza, que matou ali 45 pessoas naquele dia, naquela semana, dia 27 de dezembro. Isso inclui alguns jornalistas. Descoberta arqueológica de um templo no Egito, a descoberta de fósseis de 100 milhões de anos de um dinossauro, inédito. A descoberta sobre a Batalha de Granicos do Alexandre o Grande, os ladrões que roubaram 448 artefatos no Egito, isso tudo em dezembro ainda. Vamos ver como que começou o nosso ano de 2025. Ó. Encerramos falando sobre vazamento de petróleo no Mar Negro pela Rússia, nós falamos disso no Peru e também falamos na Rússia, no mês de dezembro, e, por fim, a arte rupestre e como os arqueólogos revelaram a arte rupestre na Amazônia, tá? Então, isso aqui encerra nosso dezembro. Nós tivemos aí um tempinho para a virada de ano. E no dia 6 de janeiro, a gente não ia nem publicar nada, mas no dia 6 de janeiro nós tivemos a vitória da Fernanda Torres para o Globo de Ouro. Então, obviamente, ela ganhando aí como melhor atriz de drama. Vitória extremamente merecida. Nós trouxemos essa notícia e junto com essa notícia, nós trouxemos a resenha do filme Ainda Estou Aqui. Dá uma olhada, vale bastante a pena. Nossa resenha foi até elogiada por uma das maiores professoras de redação aqui de Volta Redonda, que aprovou todos os seus alunos no Enem, conseguiu todos os alunos ali com notas altíssimas. Então, vale a pena aí dar uma olhada depois no nosso texto sobre o Ainda Estou Aqui e também na notícia aqui da Fernanda Torres. Bom, em janeiro ainda falamos sobre as descobertas de moedas no Egito, falamos sobre o resultado da FUVEST, falamos sobre a descoberta de uma tumba de 4.100 anos de um médico do faraó, falamos sobre a reformulação da cartografia de um mapa mundi feito pelo projeto Equal Earth, falamos sobre a exposição de Tutankhamon em realidade virtual num shopping em Belo Horizonte. Depois disso tudo, aí começamos a falar de fevereiro, e agora nos interessa, tá? A Marinha do Brasil fez uma investigação e avança nas pesquisas sobre o naufrágio do navio Vital de Oliveira, navio esse que foi naufragado por aqui tem toda a notícia especificada bonitinha, né? Por um submarino alemão, submarino esse que é o submarino U-861, ele afundou o Vital de Oliveira. Esse afundamento levou, então, à morte de 100 pessoas,
no dia 19 de julho de 1944, o Brasil passa a participar da Segunda Guerra Mundial devido a esse incidente e também a acordos com os Estados Unidos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional ainda no governo de Getúlio Vargas. A próxima notícia fala sobre Pompeia, que eu nem vou abrir. Na verdade, o turismo sustentável. Eles reduziram o número de visitantes dentro da cidade de Pompeia para preservar o sítio arqueológico. Eles mantiveram ali o que a gente vai chamar de turismo sustentável. Notícias ainda dessa mesma semana, do dia 12/2, nós temos a descoberta de 3.000 peças do século XIX da elite cafeeira em Santos, né? Porque Santos tinha ali a Bolsa de Valores do Café, que vai falir com a crise de 29, no século XX, mas nós encontramos ali, vários arqueólogos encontraram 3.000 peças da elite cafeeira santista, né, ou paulistana, né, o paulista, em Santos, do século XIX até o século XX. Essas peças são ali, vão ser expostas e foram, né, trabalhadas pelo museu, aqui, Museu Elizabeth Aita, tá? Também tem a importância desse museu no texto. A outra notícia, né, no dia 18, uma semana depois, quase uma semana depois, nós temos ali a descoberta incrível de um cofre com túmulos de crianças de 400 anos numa igreja da França. Vou trazer a imagem aqui para vocês. Ó. Essa aqui é a imagem da descoberta. A nossa fonte foi o Correio Brasiliense, tá? Da notícia inteira, inclusive, não só da imagem. A restauração do piso da igreja gerou a descoberta desse cofre. E dentro do cofre, a gente vai ver aqui a escadinha, ó, dentro do cofre foi encontrada alguns túmulos, né, uma tumba mais antiga do que 400 anos e alguns túmulos de crianças de 400 anos atrás. A notícia completa você tem acesso no historiastudio.com.br/notícias, o link está na descrição, tá? Bom, descobrimos também as múmias com línguas de ouro no Egito, né? As múmias aí usavam línguas de ouro, que é uma fonte que foi descoberta em 2021, essa fonte aqui é do IG, tá? Que a gente tem outras da super interessante, que aí já descobertas em 2022, as línguas agora foram descobertas em 2024, o Olhar Digital trouxe essa notícia para a gente aqui no Brasil. Essas são as línguas que foram descobertas no ano passado, mas a pesquisa só foi publicada esse ano, tá? Essa língua de ouro, ela é parte de todo o processo ritualístico das múmias do Egito. Ela foi colocada ali por algumas múmias muito ricas, né? Múmias muito ricas colocavam a língua de ouro e acreditavam que no mundo dos mortos a língua de ouro, né, seria trocada pelo poder da fala desse morto, tá? Bom, os arqueólogos também revelaram uma tábua com um idioma nunca antes visto. Esse idioma nunca antes visto, vamos ver a tábua aqui direitinho, ela está aqui embaixo, ó, tá? Nós temos um idioma que nunca foi visto pelo ser humano até então. Agora cabe aos arqueólogos e aos historiadores daquela região e daquela cultura e daquelas etnias, daquela área do planeta, começar a entender melhor essa tábua de Bashipleme. Essa tábua foi encontrada na Geórgia. A Geórgia é uma região que fica ali entre o Azerbaijão e a Rússia, próxima à Turquia, fica ali no que a gente chama de Monte Cáucaso, né, na região caucasiana da Europa, quase no Oriente Médio já. Outra pedra também que foi descoberta em Roma, vai mudar parte do que a gente conhece da história tributária de Roma. Essas duas pedras aqui, a fonte é o UOL, tá? As inscrições romanas, elas trazem para a gente, né, um aspecto mais fascinante da descoberta, que fornece informações cruciais sobre a administração das terras e a tributação durante o período da tetrarquia em Roma. Bom, depois nós temos a descoberta de vida luxuosa em Pompeia. Nem vou abrir de novo, novamente uma notícia de Pompeia, mas dessa vez fala sobre a vida luxuosa de Pompeia. A gente já sabia que tinha uma vida luxuosa em Pompeia, graças aos afrescos, às paredes pintadas, descobertas ao longo da história. Mais paredes foram descobertas ou foram restauradas, e por isso veio a notícia no dia 19 de fevereiro. Ainda no dia 19 nós temos uma notícia triste. Mais da metade dos rios do Brasil estão sob pressão. Um estudo revelou que mais da metade dos nossos rios, 55,4%, estão sofrendo com os níveis de água, riscos de superexploração da água subterrânea, e a gente tem agrotóxicos, exploração da terra, obviamente também a poluição feita pelo homem, com esgoto, com a falta de saneamento básico, com o dejeto industrial e também com a destruição das matas ciliares, é fundamental para evitar o assoreamento dos rios. Depois disso, uma notícia importante, que essa aqui eu vou abrir. O Enem USP 2025 abriu lista de espera e também chamou os aprovados. Aí vamos para as datas importantes, presta bastante atenção aí, porque dia 17 de fevereiro foi feita a primeira chamada da lista de espera e também a matrícula começou no dia 19, tá? No dia 18 até o dia 19 de fevereiro. No dia 7 de março, presta bastante atenção, dia 7 de março, daqui a 6 dias, nós temos a segunda chamada da lista de espera e presta muita atenção porque há uma pré-matrícula virtual para essa segunda chamada, ela vai acontecer entre o dia 11 e o dia 12 de março. Depois disso, a matrícula efetiva, ela começa entre o dia 1º
e 3 de abril, tá? Efetivamente, aí a efetivação da matrícula começa entre dia 1º e 3 de abril. Fica de olho, na notícia tem todos os links e todos os detalhes sobre o Enem USP, tá? Lembrando que a USP não participa do Enem, ela usa a nota do Enem para fazer ali o seu ranqueamento. Nós temos aí também a notícia de 10 aulas grátis no Centro Cultural Coreano em São Paulo. Aí tem aulas de taekwondo, aulas de K-pop, aulas de idioma coreano. Nós temos também a outra notícia sobre a ação de conservação dos sítios arqueológicos da Serra do Lajeado. A Serra do Lajeado passou por alguns incêndios, alguns naturais, outros provocados, e aí eles começaram a trabalhar mecanismos para evitar esses incêndios e para preservar o sítio arqueológico, ou os sítios arqueológicos que tem ali pintura rupestre nessa região. As imagens estão todas lá. Outra coisa que eu vou ter que abrir para vocês entenderem é a descoberta de um machado de mão no Iraque, que tem mais de 1,5 milhões de anos. Lembrando que o Iraque é a antiga Mesopotâmia. A gente encontra, inclusive, a Babilônia, que a gente tem restos das ruínas da Babilônia no Iraque. Tá? Essa imagem aqui eu retirei do FreePic, e aqui a gente tem essa outra imagem, que é original da notícia. Tá? Essa notícia aqui ela teve como fonte o Olhar Digital e o Archaeology Mag. Tá? A imagem, se eu não me engano, é do Olhar Digital. Eu tirei de lá, não é deles, né? Eu removi de lá e trouxe para cá. A gente tem aqui essa estrutura que se assemelha a um machado da época da Pedra Lascada, né? Da antiga pré-história. E a gente não pode afirmar que isso de fato foi um machado em algum momento, mas parece que foi lascada pelo ser humano para ser feita como ferramenta. E como está numa região que foi ocupada pelo ser humano, né? A região da Babilônia, da Mesopotâmia, então pode possivelmente ter sido uma ferramenta de fato feita por homens primitivos, ainda os primeiros hominídeos há 1,5 milhão de anos atrás, tá? Ano atrás. Aqui a gente tem a proibição do celular, isso aqui é importantíssimo, vou passar para ela daqui a pouco. Nós descobrimos a primeira tumba de um faraó depois de 100 anos, nós descobrimos a primeira tumba de um faraó, nós descobrimos isso lá há 100 anos atrás, nós descobrimos a tumba do Tutankhamon, um faraó extremamente importante para a história do Egito, e agora nós achamos a tumba de um outro faraó, depois de 100 anos foi encontrada a tumba de um outro faraó, porém, ela estava vazia, a gente ainda está pesquisando, a gente não, né? Os pesquisadores, os arqueólogos, estão pesquisando, tentando entender o que aconteceu com este faraó ali da 18ª dinastia. Outra notícia que saiu já essa semana, na sexta-feira, lembrando que no dia 24 de segundo a gente trouxe essa notícia, mas nós temos um sistema de inteligência artificial que faz a captação de notícias de vários sites do mundo todo, principalmente sites brasileiros, que falam sobre educação, história, geografia, arqueologia, paleontologia, universidades, tá? Infelizmente, o nosso sistema parou de funcionar na terça-feira. E aí, na terça, a gente não teve notícia, na quarta também não. Na quinta-feira, eu consegui entrar em contato com o programador, porque ele fez alguns ajustes na inteligência artificial, e aí a gente conseguiu atualizar o nosso sistema para que ela pudesse voltar a funcionar. Ela capta essas notícias, eu faço uma curadoria delas, então eu encontro as que fazem mais sentido para aquele dia, ou que fazem mais sentido para o nosso site, e aí sim, depois de escolher as notícias específicas que a inteligência artificial ela buscou para a gente, eu vou ver se é verídico, e aí eu produzo o nosso texto, trago as nossas imagens, algumas imagens da própria inteligência artificial que faz a busca para nós já gera, tá? Você vai ver que a maioria dos textos aqui, a capa é de inteligência artificial, porque foi ela mesma, nosso próprio sistema que gerou, tá? E depois a gente faz todo o processo de SEO para poder deixar bem bonitinho o texto para vocês, bem organizado, direitinho e com o título atraente, tá? Bom, esse trabalho dá trabalho, então, por favor, ajuda a gente aí, faz a sua contribuição lendo os textos, né? No mínimo, lendo os textos. Bom, a notícia que eu queria dar um destaque maior aqui, para fechar o nosso vídeo, ainda não fechando, porque ainda faltam 3 notícias, como a proibição dos celulares está impactando a volta às aulas. A proibição dos celulares... Bem grandão mesmo, para você que é professor, para você que está aí na gestão escolar. Eu deixei divididinho aqui para você no índice, mas a gente fala aqui sobre o conceito, ou contexto da proibição. Nós falamos aqui também sobre a reação dos alunos à nova regra. Aqui eu deixei o decreto do presidente Lula, que, obviamente, ele é de janeiro, mas o decreto foi no dia 19 de fevereiro. Tá? E aí a gente vai ver todo o texto, inclusive com algumas dicas. Deixa eu voltar lá mais uma vez. Todo o texto, inclusive com impactos na dinâmica escolar, atividades alternativas durante os intervalos, o impacto no relógio de pulso, como os professores estão lidando com essa mudança, tem o depoimento de alguns professores, os desafios enfrentados pelos estudantes, e tem o depoimento também de alguns alunos, benefícios da proibição do celular e o papel dos jogos de tabuleiro para ajudar nisso, além da perspectiva dos gestores. Aí tem depoimento de alguns gestores aqui, o estudo sobre a saúde mental e os celulares, a influência da pandemia na tecnologia escolar, uma pesquisa bem longa que a gente trouxe para vocês aqui. O texto tem quase 2.000 palavras. A gente usou também como fonte base a notícia que saiu aí no G1 falando sobre cartas, jogos de tabuleiro e relógio de pulso. Os alunos e os professores fazem balanço de volta às aulas. Então, usei como base
a fonte aí do G1, mas eu também fiz uma pesquisa por fora aí da nossa fonte principal para trazer mais informações, inclusive no nosso dia a dia, conversando com outros colegas profissionais sobre o assunto, tá? Esse texto é bem legal para quem é professor, para quem é gestor escolar. Agora, as 3 últimas notícias aqui. Uma é para quem gosta de biologia, para quem gosta de biogeografia, para quem gosta de genética, que é essa sobre a figueira da Praça 15 em Florianópolis, que é um símbolo histórico sobre a genética do Brasil. E as outras 2 últimas aqui, eu vou até abrir porque é importante, tá? Unesp abre inscrições de vagas remanescentes para o vestibular 2025. Então, a Unesp, dia 7 de março, abre a candidatura para aqueles que realizaram o Enem 2023 e 2024, tá? A lista de aprovados será divulgada no dia 15 de março, com matrículas entre o dia 18 e o dia 20. Não perde tempo para quem fez o vestibular da VUNESP ou fez o Enem 2023-2024. Presta bastante atenção que você vai conseguir transferir sua nota para a classificação da VUNESP, da Unesp, para que você possa aí adquirir o seu curso, entrar na matrícula do seu curso. Tem que ficar atento à data. 15 de março é o dia que será divulgado a aprovação. Você tem o dia 7 de março, que vai começar ali a abertura dessa transferência de nota aí do Enem para a VUNESP, tá? Dia 18, dia 20 são as matrículas de fato. Presta bastante atenção nessas datas, tem todas as explicações aqui para vocês, tá? E também as matrículas do FIES, Financiamento Estudantil do Governo Federal, ele vai ser prorrogado, possivelmente, de acordo com o MEC, para 2026. Então tem que ficar de olho na documentação necessária, nos prazos, tá? No processo seletivo todo, tem toda a explicação aqui para vocês também. Belezinha? Essas foram as notícias de fevereiro. Vamos detalhes a mais, né? Mas nós temos aqui as notícias de fevereiro. Se você quer ver todos os detalhes, com as imagens, as informações, tudo mais, quer ver nossas fontes, dá uma olhada no site historiastudio.com.br/notícias ou entra direto no nosso site, clique em notícias e seja feliz. Entra e comenta. Tem a aba de comentários, comenta, tira suas dúvidas, manda pra gente sua dúvida. Não quer botar no comentário para não ficar exposto? Manda aqui na aba contato, manda um e-mail pra gente. A gente te responde com todo carinho. Se você não quiser mandar por e-mail, vai lá no nosso Instagram.com/historiastudio ou procura pro @historiastudio por lá. Vai no direct e manda mensagem pra gente. A gente responde mais rapidamente do que no e-mail, tá? Obrigadão por tudo, valeu e falou!